Vamos lá, galera. O Reino de Deus e a Mulher, o Reino de Deus, parte 3. Bom, era muito complicado o preconceito contra a mulher naqueles dias. Hoje no Oriente é praticamente a mesma coisa. Muitos países é, do Oriente, mais religiosos, eles ainda tratam a mulher de uma forma assim que é muito cruel. Mas na época de Jesus também era cruel, porque as mulheres elas serviam para procriar, para arrumar casa, e elas não poderiam questionar, pensar. As mulheres que fizessem isso seriam rapidamente excluídas do meio da família, do meio da sociedade. Então a vida delas era muito complicada, e quando elas casavam, os maridos poderiam pedir carta de divórcio poucos dias depois, e essa mulher viraria provavelmente uma mendiga ou uma prostituta. Então, as leis não protegiam as mulheres naquela época. E interessante é que com Jesus, a mulher era interesse teológico para ele. A mulher interessava teologicamente para ele, porque ele fazia com que as mulheres se assentassem na mesa da discussão, na mesa da palavra. Então, por exemplo, quando as rodas eram montadas na sinagoga ou não, que os mestres ensinavam, ali teria que ter só homens nas rodas, e as mulheres serviam e rapidamente iam embora para não participar do assunto. Mas nas rodas de Jesus tinha mulher. Jesus chamava para junto a mulher. Então havia interesse teológico em Jesus em relação à mulher. Ele instrui Maria na roda, né? A irmã reclamando, né? Poxa, não me ajuda, não pode ficar na roda, não pode sim, deixar ela na roda que eu estou ensinando ela. Então, em relação à mulher, Jesus sai quebrando paradigma para todo lado. Aquilo lá não cabia na cabeça do fariseu nunca. Mesmo porque uma das orações do fariseu, de agradecimento a Deus, era por não ter nascido mulher. E desde o Antigo Testamento, toda a família sempre esperava um filho homem. Né? Se viesse só mulheres, essa família era tida como uma família amaldiçoada. Então, essa cultura judaica, ela invade o mundo cristão. Mas Jesus não é assim. Nós somos. Jesus não é. Ele se permite ser questionado por Marta, entendeu? Marta e Maria falam, se o senhor tivesse aqui, meu irmão teria morrido. Um questionamento delas, entendeu? E vai indo, por exemplo, ele fez uma amizade perigosíssima com a mulher samaritana. A mulher samaritana é um rasgo da lei farisaica. Ele primeiro que ele não poderia, ele não seria já é um incômodo ele estar no território samaritano. Pedir para uma mulher dar água para ele, se ele bebesse no copo da mulher, pela lei, por uma das leis judaicas, não bíblicas, ele ficaria 40 dias imundo, e ele bebeu. Ele começou uma conversa com a mulher, uma conversa teológica, e a mulher falou para ele, você é maior do que quem fez o poço para gente? Maior que Jacó? Ela questionou ele, isso era improvável, isso não acontecia, e ele se deixou, se permitiu ser questionado. Então, assim, a hora que os discípulos chegaram, ele estava conversando com a mulher, a palavra mesmo diz que eles ficaram, assim, escandalizados, porque Jesus estava conversando com uma mulher samaritana, e ela questiona ele, tá, mas que lugar que é o certo adorar? É aqui ou é em Jerusalém? Que mulher que podia fazer isso? Elas nem sabiam como perguntar isso, para quem perguntar, porque não poderia perguntar. E é muito interessante, ele se deixa tocar por uma mulher. É outra coisa que ele não deveria ter aceitado. E os fariseus, eles participavam daquilo com muito desgosto para eles, porque ia contra todas as leis e contra todas as normas. Mateus, quando vai fazer a genealogia dele, ele também joga na cara da turma religiosa. Porque na genealogia dele, ele cita Raabe, uma prostituta, ele cita Betseba, que é uma adúltera, e ele cita Tamar, que também é uma prostituta. Então, já para trazer aquele baque para o judeu que lia aquilo. Ó, eu faço a minha genealogia e eu honro essas mulheres. Complicado, não é? Ah, por que não teve discípula, né? E teve. Mas por que não estava tão perto de Jesus? Elas financiavam o ministério de Jesus. Mas elas não podiam andar tanto com Jesus assim. Não só por causa dos afazeres em casa e do lar, mas também porque Jesus não poderia mandar as mulheres de cidade em cidade pregar as boas novas. Elas seriam estupradas facilmente. Então elas tinham um limite
elas tinham que obedecer para elas não serem prejudicadas. O limite do preconceito. Porque a mulher ela vai crescendo na sociedade de acordo com o limite do preconceito. E tinha discípula, a primeira discípula que apareceu na Bíblia, que Lucas descreve, uma discípula, para quem está escrevendo, é uma discípula. Para Lucas era uma discípula, é Dorcas. Dorcas em Atos, que fazia boas obras, que cuidava das viúvas. A Bíblia descreve ela como uma discípula. Como uma discípula. Paulo ainda estava preso ao preconceito durante a sua caminhada em cada igreja. Ele ainda estava preso a esse preconceito. Não tinha como ele sair daquilo, porque senão ele ia escandalizar a igreja. Mas, por exemplo, a igreja de Filipos foi fundada por mulheres. E não distante disso também, as mulheres elas tinham voz ativa, porque Paulo descreve problemas de uma discutindo com a outra, de uma família discutindo com a outra. Então, mesmo Paulo tendo esse limite do preconceito, ele ainda assim também ele honrava a mulher. Né? Mas Jesus honrava muito mais Jesus. Ele colocava a cara a tapa, entendeu? Colocava a cara a tapa. E se você for ver também, na hora que chega, depois de Constantino, as mulheres também voltaram a ser completamente rejeitadas e enclausuladas. Os reformadores vieram e as mulheres continuaram sem espaço, porque os reformadores trouxeram ali toda a carga da Igreja Católica, que também não dava lugar para a mulher. Então, padre, só mulher. Algumas funções, padre, só homem. Desculpa, algumas funções, só homem. Os reformadores trouxeram aquilo com aquela mensagem de que eles também não deram devido lugar para a mulher. Então a mensagem dele é assim, aquele jargão que é bíblico, mas para mim é distorcido e para mim é ultrapassado, entendeu? E nós ficaremos na palavra, né? O Paulo falando, né? Vocês vão cuidar da mesa e nós ficaremos com a palavra. Aí os reformadores falaram o seguinte, que quem prega é pastor, ou homem. Mulher não. E mulher também não é pastora. Isso é completamente ultrapassado. Porque nós passamos essa fase. Porque hoje a mulher, ela trabalha igual o homem. Ela estuda igual o homem. O homem cuida dos filhos também. O homem cuida da casa. E a mulher faz serviços também. Então hoje, o que esse jargão diz, e ou esses versículos escolhidos na Bíblia para justificar o abafamento feminino? Para mim é um erro, é uma falha. É uma falha de uma igreja que não acompanhou o tempo. Igrejas assim, elas não acompanharam, elas não estão acompanhando o tempo. E a mulher, ela fica lá e ela é subjugada lá. E ao mesmo tempo eu conheço igrejas que injetam aquela porção de vamos para frente em relação à mulher. Vai pregar. Eu falo para vocês que mulheres pastoreiam a minha vida. Para mim elas são pastoras. E algumas pregam também. E eu falo mais para vocês. Algumas mulheres... Então, a pergunta é a seguinte. Mulher pode pregar, subir lá no púlpito, pregar? Mulher pode ser pastora? Eu acho que muito homem não deveria ser. Porque você olha para o pastoreio dele, você identifica como é a vida dele, você fala assim, não, quem que levantou esse cara para ser pastor? Não é possível um negócio desse. Não é possível. Aí você vê, por outro lado, mulheres que cuidam, que aconselham, que pregam. Aí você olha para ela e fala, tá aí uma pastora. Tá aí uma pastora. Então eu acho que chega. Chega disso, né? Eu conheço igrejas que colocam as mulheres também junto com os homens e vamos para frente. E vamos pregar Jesus, vamos para frente. Mas mulher pode isso e não pode aquilo, e homem pode isso e não pode aquilo. Ultrapassado. Completamente ultrapassado. Nós vamos, sim, até o limite do preconceito para não escandalizar o mundo. Infelizmente, nós temos o limite do preconceito. Infelizmente. Mas, na medida do possível, mulherada vai para frente. Mas e os versículos bíblicos para aquele período, para aquela época? Paulo já não queria viver ali, mas ele precisou ficar ali, ele precisou ficar limitado àquilo. Chega. Isso é ultrapassado. Isso é coisa de religião, de gente religiosa. Isso é farisaísmo. Então, mulherada, para frente.